Que beleza, irmãos, essas leituras que hoje a liturgia nos propõe, terminando praticamente agora, começa a Quaresma, e aí são outras leituras, se interrompe o tempo comum e depois do tempo pascal se retoma novamente. Mas vamos ver, essa primeira leitura são 2 versículos, mas eu acho que de todo o Antigo Testamento não tem uma palavra tão profunda, tão bonita, sobre a ternura e o amor de Deus por nós. Disse Sião, Sião é Jerusalém, é o povo de Deus, né? Personificado numa cidade. Disse Sião, o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Depois do exílio, Jerusalém estava destruída, o templo incendiado, as muralhas da cidade todas arrasadas, o povo desanimado, sem coragem, sem confiança de que pudessem melhorar a situação. E diante desse sofrimento, eles dizem isso: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. O que significa dizer, o Senhor abandonou-me? A experiência do abandono é terrível. Quantos filhos, quantas crianças que de repente o pai os abandona. Quantas mulheres que de repente o marido as abandona, ou vice-versa. Abandonar alguém significa dizer, não te amo, não me importo com você. Um sofrimento monstruoso. Quantas vezes, irmãos, se nós não tivemos coragem de dizer com as palavras, nós, diante de um problema, de um sofrimento, de uma doença, de uma falta de dinheiro, de um desemprego, de uma crise afetiva, Deus te abandonou. Deus se esqueceu de você. Se Ele te amasse, se Ele se lembrasse de você, não teria permitido esse acontecimento. Tá bom, isso é o que nós dizemos no nosso pecado, né? O que é que Deus responde? Olha aqui, irmãos. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho pequeno, a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Pode. Uma mulher que gerou 9 meses uma criança e depois o amamenta e tem aquele instinto, aquele carinho, aquela, né, pela criança, pode se esquecer do filho pequeno que ela gerou, que saiu das suas entranhas? Se ela se esquecer, é muito raro, mas tem. Essa síndrome pós-parto, tem algumas mulheres que, né, mas é um desequilíbrio emocional, que a mulher rejeita o filho por um tempo, né? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. É uma das poucas vezes em que Deus usa a imagem da mãe para expressar o que Ele é. Lembra do Papa João Paulo I, antes do segundo, né? João Paulo I, naqueles 30 e poucos dias que ele ficou no pontificado, ele soltou essa frase: Deus é mais mãe do que pai. Porque a mulher tem o útero, a fonte, a matriz da vida. E Deus é fonte de vida. Deus é criador. Então, de uma certa forma, a mulher se parece mais com Deus do que o homem. O homem ajuda a fazer, mas ele não faz, ele não fabrica. A fábrica da vida está na mulher. E quando fala, pode se esquecer o fruto do teu ventre. Vocês sabem que ventre, em misericórdia, em hebraico, é rahum. E vem de uma raiz hebraica que quer dizer vísceras, útero materno, rahamim.
para dizer que a misericórdia de Deus não é, não, eu te perdoo e acabou. Não. O perdão de Deus é colocar a pessoa no seu útero, gerá-la de novo, criar ela novamente. O amor faz isso. A misericórdia de Deus faz isso. Recria a pessoa. Isso é uma coisa tipicamente materna. Tá bom, irmãos? Não me esquecerei de ti. Ou significa, não posso te esquecer, porque você é meu filho. E se vocês lerem em casa, esse aqui é o capítulo 49 de Isaías, versículo 14 e 15. Se você ler o versículo 16, começa com essa frase: olha-me, na palma de minhas mãos te levo tatuada ou gravada. O que nos lembra isso? Cristo crucificado. Teve as suas mãos pregadas no madeiro. E quando ele ressuscita e aparece aos discípulos no cenáculo, ele mostra as mãos e o lado em São João. E depois aparece para o Tomé e fala: põe o teu dedo aqui. Ou seja, como que dizendo: não posso te esquecer, não posso te abandonar. Você está tatuado em mim. Eu dei a vida por você. E o Pai me ressuscitou, não me enganou, não me deixou na morte. Irmãos, e dizem os santos que Cristo, nosso sumo, grande e único eterno sacerdote, sumo sacerdote, está continuamente diante do Pai, apresentando suas chagas gloriosas em nosso favor. Pai, olha aquele casal que está para se separar por uma besteira, por um egoísmo, por um ato de orgulho. Pai, ajuda aquele casal para que se reconcilie, se perdoe e continuem juntos. Pai, olha aquele jovem, está para se drogar, vai estragar a sua vida, vai destruir a sua juventude. Pai, olha, ajuda aquele moço que não sabe a besteira que está fazendo, o engano em que está entrando. E assim, irmãos, Cristo está constantemente intercedendo por nós, né? Nós estamos gravados, tatuados nele. Tá bom, mas se aqui Jesus aparece como, ou melhor, o Pai aparece como mãe que não esquece o seu filho pequeno, o Evangelho, não sei quantas vezes Jesus fala: vosso Pai que está nos céus. O segredo dessa confiança, o segredo dessa tranquilidade, né? O contrário da ansiedade excessiva. Somos todos ansiosos, eu também sou. E a tendência nossa é sempre preocupar-se e preocupar-se, ocupar-se antecipadamente, antes de acontecer o problema. Nós já estamos sofrendo e fazendo os outros sofrer, né? E assim, ansiosos e agitados e intranquilos, né? E Jesus vem nos revelar que nós temos um Pai que está nos céus, que se preocupa conosco, que cuida de nós. Ele fala: olhem, vocês que vivem preocupados com a comida, olhem os pássaros, que não semeiam, nem colhem, atividade masculina, nem ajuntam no celeiro, e vosso Pai Celeste as alimenta. Já viram algum passarinho morrer de fome? Não viram e não vão ver. Aqui não, pode ser que no Nordeste, aquela seca lá danada, pode ser, mas aqui não. E depois, por que vocês se preocupam sempre com o que vestir? Olhe os lírios do campo. Lá em Nazaré, na região de Jesus, crescia como mato, lírios lindos. E Cristo observava aquilo e falava: olha, nem Salomão, na sua glória, se vestiu como eles. E esse lírio hoje está aí bonito, amanhã secou. E será que vocês não valem mais do que uma florzinha do campo? Não vale mais que um passarinho?
Vocês são filhos. Deus é teu pai. E como é que você vive como se você não tivesse pai? Viver como os pagãos. Os pagãos se preocupam com tudo isso. Se agitam, se preocupam e... Tá bom, irmãos, mas aqui a primeira frase do Evangelho é muito importante. Sempre o sermão da montanha, né? Disse Jesus a seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Gozado que Jesus não fala, não podeis servir a Deus e ao poder. Não podeis servir a Deus e ao sexo. Não podeis servir a Deus e não sei que outra coisa. O dinheiro é o símbolo, é o antagonista de Deus. É o ídolo. Se o Brasil tem, essa semana saiu mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, foi por causa do Deus dinheiro, que é cultuado, né, e que gera a corrupção, e com a corrupção, a morte, o desemprego, a queda da economia, esse desastre que a gente está assistindo. Quase metade da população brasileira sem água tratada, sem esgoto. Que vergonha, irmãos, no século 21. Isso não é por falta de dinheiro e de meios, isso é porque o Deus dinheiro faz com que as pessoas roubem, sejam ambiciosas, sejam gananciosas e não estejam nem aí com os outros. Mas, irmãos, essa idolatria do dinheiro não está só em Brasília, está dentro de mim, está dentro de você. Jesus Cristo vem nos libertar e nos colocar diante dessa escolha. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Não dá. Um dos dois você vai amar e um dos dois você vai desagradar. O filho, aquele que é filho, que se parece com o pai é bom, o pai é generoso, o pai é justo, o pai é sábio, o pai é providente. Se eu sou filho desse pai, eu não serei escravo do dinheiro. O dinheiro é um ótimo servo, mas é um péssimo patrão. Se eu sou senhor do dinheiro, eu administro, vivo dignamente e ajudo os outros a viver. Mas se o dinheiro é meu patrão, se ele manda na minha vida, se de quando eu acordo até quando eu adormeço, a minha primeira e última preocupação é o dinheiro, significa que ele manda em mim. Irmãos, basta ver quando alguma divisão de herança, né? Famílias tão unidas, né? Irmãos gostavam de se reunir, aquela amizade, aquela coisa, né? De repente, quando entra, por causa de um palmo de terra, por causa de uma cadeira, ódios mortais, processo. Mas não eram cristãos, católicos, não vinham à missa? Vinham à missa, eram católicos, mas o Deus deles era o dinheiro, não era Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo nos liberta desse falso Deus que cega as pessoas e as mata. Jesus Cristo nos liberta de todos os ídolos e do pai de todos os ídolos, que é o dinheiro. Tá bom, irmãos, então uma palavra maravilhosa, né? E termina dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. De lambuja. Ou seja, o que significa buscar o reino de Deus e a sua justiça? A justiça, em Mateus, é a vontade de Deus.
Buscar o reino de Deus em primeiro lugar significa buscar a vontade de Deus, que Deus seja o primeiro na minha vida. Então Deus, meu Pai, me liberta, me faz generoso, me dá confiança. Essa palavra, irmãos, não é um convite à preguiça ou a uma dolce vita, sem trabalhar, sentando, esperando que Deus providencie. Não, irmãos. Jesus Cristo trabalhou 30 anos como operário. Somente 3 ele saiu pregando. E trabalhava tanto, tanta gente sendo curada, tanta pregação, tantos milagres, tantas caminhadas, que uma vez ele dormiu no meio de uma tempestade na barca, achou um travesseiro e dormiu profundamente. Nem a água entrando conseguia acordá-lo, de tão cansado que ele estava. Jesus Cristo sempre trabalhou, como um bom judeu. Mas essa palavra é um convite a gente superar essa ansiedade que vem da falta de fé, que vem de confiar e amar e idolatrar o dinheiro. Que salmo maravilhoso esse que nós rezamos, 61. Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação. Irmãos, de fato, a gente só vai descansar, repousar em Deus, se a minha confiança, minha vida, meus desejos estiverem em Deus. E Jesus garante que quem busca a Deus em primeiro lugar, a sua vontade, Deus não deixa faltar nada. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Mas se o dinheiro é o pastor que te conduz, vai faltar sempre. O dinheiro nunca vai te saciar e vai te fazer uma pessoa preocupada, medrosa de perdê-lo, escrava, mesquinha. Tá bom, irmãos? Então, o Senhor quer nos dar uma liberdade em relação ao dinheiro, como São Paulo. São Paulo estava preso na cadeia, carta aos Filipenses, capítulo 4. Ele recebe uma ajuda dos irmãos de Filipos, né, e agradece, e diz que aquilo vai reverter em ação de graças para Deus, e ele fala: eu aprendi a passar necessidade e a ter em abundância. Eu sei ter faltando e ter sobrando. E ele fala qual é o segredo dessa liberdade. Tudo posso naquele que me fortalece. Porque, irmãos, é difícil ter faltando. Quanta penúria, né? E a tentação de roubar, e a tentação de murmurar, é muito difícil, não é fácil ter que apertar o cinto. E não é fácil também ter em abundância, porque a tendência é abandonar Deus. Chega o domingo, eu tenho uma lancha lá no rancho, e começo a perder a fé, deixando de ir na missa, deixando de rezar, porque né, não é fácil ter em abundância e não se tornar escravo da riqueza. Né? Tudo posso naquele que me fortalece. Que maravilha, irmãos. É isso que Cristo quer nos dar. Se a tua força, se a tua rocha, onde você apoia a tua vida é Jesus Cristo, então você pode tudo. Pode passar uma necessidade? Pode sim, não acontece nada, você não morre. Você tem a vida eterna, você sabe que Deus é teu Pai. Deus providencia, Ele disse, tudo mais vos será dado em acréscimo. E pode ter também abundância e agradecer a Deus e saber repartir e não colocar teu coração naquela reserva, e saber enxergar os outros e ser generoso. Tá bom, irmãos, vamos então dar graças a Deus, pedir que o Senhor nos dê essa graça de buscar em primeiro lugar na nossa vida o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais receberemos de lambuja.